bom sabermos, mas também é necessário termos a certeza que nós temos uma pátria celestial e que nós somos cidadãos do céu. Esse é o estudo de número 1215 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Saber que nós somos cidadãos do céu nos traz esperança, alegria, aumenta a nossa fé e nos ajuda a permanecermos firmes no propósito de servirmos e de agradarmos ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema, cidadãos do céu. Nosso texto base está no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 20, que diz: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, em sua carta aos irmãos de Filipos, ele ensinou sobre a cidadania celestial, e os filipenses, eles tinham a cidadania romana como cidadãos terrenos, mas eles pertenciam a uma colônia romana, e Paulo ensinou a eles que aqueles que têm a Cristo como seu único, como seu suficiente Salvador, além da cidadania terrena, nós temos uma principal. Nós somos cidadãos do céu, e a cidadania do céu, ela é maior e ela é melhor, porque a cidadania celestial, nós somos cidadão dos céus. Glória ao nosso Deus. Filipe era uma cidade importante do Império Romano que ficava lá na Macedônia, e o nosso Jesus, ele nos ensina através da sua oração que nós não somos daqui deste mundo. João capítulo 17, verso 15, verso 16, olha a oração de Jesus: eu não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Vivendo aqui no mundo, nós compramos, nós vendemos, nós agimos, trabalhamos, estudamos, mas o principal é termos essa certeza que nós pertencemos ao nosso Deus. Romanos capítulo 14, verso 7 e verso 8 diz: porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivermos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Pertencer é ser propriedade, é fazer parte. Nós somos propriedades do nosso Deus, propriedade exclusiva do Deus vivo e poderoso. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos propriedades exclusivas do nosso Deus, e temos um propósito aqui, que é proclamar as grandezas do nosso Deus vivo e poderoso. Nós fazemos parte da família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 19, portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Como dizem, né? Não somos qualquer coisa, nós somos
parte da família do nosso Deus. Como é bom sabermos que nós temos um Pai celestial, amoroso, misericordioso, maravilhoso. Ele é poderoso, mas também Ele é justo, não podemos nos esquecer disso. Nós vivemos aqui na terra, mas como cidadãos do céu, precisamos aprender a viver para Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Será que você consegue dizer: eu fui crucificado juntamente com Cristo e não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Como nós vivemos para Cristo? Nós aprendemos a viver pela fé, fitando, olhando o invisível, olhando o nosso autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 11, verso 27 diz: por meio da fé, abandonou o Egito, falando de Moisés, não temendo a ira do rei, e perseverou. Olha o segredo dele: pois fitava aquele que é invisível. Nessa terra, nós caminhamos com os nossos olhos fixos no Senhor. Nesta caminhada cristã, eu não posso tirar os meus olhos do Senhor. Eu tenho que estar olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá vitória. Como cidadãos do céu, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Como é bom quando nós estamos fazendo o que agrada ao nosso Deus, quando nós estamos vivendo para a glória do nosso Deus, nós estamos representando o nosso Senhor Jesus, nós estamos agindo como embaixadores. Sabe o que é um embaixador? É um diplomata, é o cargo máximo de uma missão diplomática, é um representante máximo do chefe de um estado, e nós representamos a quem? Ao nosso Senhor. E como embaixadores de Cristo e cidadãos do céu, nós devemos ser exemplo, devemos seguir o exemplo de Cristo, como Paulo nos ensina. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 diz assim: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. O apóstolo Paulo não somente ensinou, ele próprio praticou, e ele nos deixou o exemplo, e ele orientou os irmãos de Filipos. Vamos ver, Filipenses capítulo 3, verso 17. Caro irmãos, sede meus imitadores, e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Temos que demonstrar com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, que somos cidadãos do céu, que estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que estamos agindo da forma que o agrada, e como cidadãos do céu, nós temos a esperança de um corpo transformado. Filipenses capítulo 3, verso 21 diz assim: que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Nosso Senhor Jesus, Ele tem poder, Ele transformará o nosso corpo mortal para um corpo glorificado, para um corpo imortal. E como cidadãos do céu, nós temos esperança da ressurreição, como Paulo ensinou aos irmãos de Corinto, que está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 ao verso 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível é semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado
ressuscitado um corpo natural, contudo, ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual, e nós receberemos um corpo espiritual transformado, glorificado, tudo isso pelo poder do nosso Jesus. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, mas sim o homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 50 diz: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Olha que interessante, como cidadãos do céu nós vamos herdar aquilo que é imperecível. Nós aqui na terra aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós, que passa a habitar naqueles que têm ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e passamos a ter esperança. E Paulo ele ensina que essa verdade espiritual é somente discernida e compreendida pelas pessoas que são espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Essa verdade pode parecer absurda para aqueles que não andam segundo as ordenanças do nosso Senhor, para aqueles que não têm o Espírito Santo habitando dentro de si, que andam segundo esse mundo, mas para quem tem o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, esses anelam por esse momento maravilhoso de receber um corpo glorificado. E como cidadão do céu, nós temos esperança de vida eterna. Romanos capítulo 2, verso 7, Paulo diz assim: ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Nosso Senhor, ele concederá a vida eterna. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode nos conceder a vida eterna. E como cidadão do céu, temos uma herança incorruptível. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e verso 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós. Aleluias! Como cidadão do céu, nós temos a esperança. Também nós temos a responsabilidade de agirmos como cidadãos celestiais aqui na terra. Eu não posso me esquecer da minha responsabilidade. E certa vez, Davi lhe fez a seguinte pergunta: quem habitará no teu lugar santo? Vamos ver a pergunta e também a resposta. Salmo 15, verso 1 a verso 4, que diz: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar em teu santo monte? Olha a resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica justiça, que de coração fala a verdade, não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos, o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor, mantém a palavra empenhada e mesmo sendo prejudicado não volta atrás. É como se Davi estivesse falando aqueles que têm suas vidas voltadas para fazer o que agrada ao nosso Deus, aqueles que andam em sinceridade, verdade, integridade e justiça e não ignoram
ignora o seu próximo, mas pratica o amor, a verdade e a justiça. O cidadão do céu, ele aguarda, mas ele aguarda sim, ansiosamente a volta do Senhor Jesus, como nos ensina o nosso texto base. E nós entendemos que aqui tudo é passageiro e nós não ignoramos que nós somos peregrinos aqui nesta terra. E o verdadeiro cidadão do céu, ele não fixa a âncora nas coisas terrenas. Hebreus capítulo 11, verso 13 e verso 14 diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Está falando sobre os heróis da fé. Mas olha ainda o que diz: contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. Os heróis da fé reconheceram que aqui na terra eles eram estrangeiros e peregrinos. Mesmo sendo abençoados por Deus aqui, eles tinham a expectativa de coisas melhores e maiores do que as terrenas. O cidadão do céu, ele sabe que o reino que herdará é inabalável. Hebreus capítulo 12, verso 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. O cidadão do céu prioriza o reino de Deus, prioriza o reino inabalável, o reino eterno, e ele busca andar aqui nesta terra em amor, em temor, adorando, servindo e agradando ao nosso Deus. Ele é uma pessoa grata ao nosso Deus, independente das circunstâncias. Eu vou começar a concluir. O apóstolo Paulo, ele ensinou que devemos olhar para o invisível, para aquilo que Deus tem preparado para nós, e pode ter certeza, é glorioso, é maravilhoso, é indescritível. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Que possamos estar com os nossos olhares fixos, com os nossos pensamentos voltados para o nosso Deus, que possamos agir e reagir como verdadeiro cidadão do céu. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o like. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor Jesus. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.